Gente, um surto na China de uma doença respiratória põe autoridades de saúde em alerta. Especialistas garantem que o vírus HPMV não é tão perigoso como o da Covid e descartam o risco de uma pandemia. Antes de conversar com o Dr. Cláudio Rezende, vamos conferir esse VT? Olha só. O governo da China não divulgou o total de casos, mas hospitais em grandes cidades do país estão superlotados. A maioria dos infectados são crianças e adolescentes. São cenas que remetem ao início da Covid-19, mas dessa vez especialistas afirmam que não há motivo para pânico. Isso porque se trata de um vírus já conhecido e de nome complicado, metapneumovírus, ou HPMV. Para a maioria das pessoas, os sintomas são leves, semelhantes a de um resfriado comum: febre, tosse e congestão nasal. Esse é um vírus que está presente no mundo há mais de 2 décadas. Ele foi identificado pela primeira vez aqui na Europa. Foi na Holanda em 2001. Ele já infectou ou vai infectar quase todas as crianças até os 5 anos de idade. E as contaminações aumentam durante o inverno, exatamente a estação agora no hemisfério norte. A sociedade de hoje já tem uma certa imunidade natural contra o HPMV, mas cientistas estudam se esse vírus possa ter sofrido algum tipo de mutação. Bom, para conversar com a gente sobre este assunto, nada melhor do que convidar ele, Dr. Cláudio Rezende, pneumologista, que entende muito desse assunto e de vários assuntos, né? E hoje ele está aqui para explicar, para amenizar e aliviar todas essas informações. Porque nas redes sociais, na internet, gente, você vê aquele povo lá na China, desesperado, lotando os postos de saúde, os espaços de saúde lá. Aí você fala, será que é mais uma pandemia que vem aí? Por isso que eu convidei você, doutor, para vir aqui e enaltecer que não é uma crise, né? Possível crise aí de uma outra pandemia. Boa tarde. Boa tarde, Maica. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui de novo. Sempre uma honra. Melhor ainda, maravilhoso. Ô, Maica, tem muito terrorismo de internet, viu? Muito. Muito. Sobre esse novo vírus, que nem é novo. A gente já tem um monte de casos aqui no Brasil sempre. Ele é um vírus que circula bastante, que dá bastante resfriado nas crianças. Ele é mais preocupante antes dos 5 anos, depois dos 60. Mas para você ter uma ideia, por exemplo, aqui no Paraná, foram registrados mais de 160 casos o ano passado. Não é um vírus de tanta importância clínica, ele não leva tanto as pessoas para UTI. É um resfriado comum mesmo, viu? Você me corrigiu aqui nos bastidores, eu falei pneumonia. Metapneumonia, não é isso? É metapneumovírus o nome. Metapneumovírus. Isso. Ele pode causar pneumonia viral, mas ele causa, na maioria das vezes, resfriado. O HPMV ou o metapneumovírus. Você até comentou que eles não usam muito abreviação, porque parece que é parece uma doença... HPV, parece uma IST, né? Uma infecção, né? Sexualmente transmissível, mas não, é vírus respiratório mesmo, causa resfriado. Então esse vírus tá circulando, aqui já tá circulando. Sempre esteve. E ele aumenta um pouco no inverno. E agora lá no inverno, na China é inverno, né? Aumenta também o número de casos. Daí a gente sabe que lá eles testam muito. Então lá tem bastante diagnóstico porque é bem testado. Aqui no Paraná a gente sempre tem assim 2 casos, 3 casos por mês que são testados. E no inverno tem 15, 13 casos. Então ele aumenta bastante no inverno. Porque no inverno as pessoas ficam mais fechadas, usam menos abrir janela, né? Não ventila bastante o ar, acaba se infectando mais. Mas normalmente não é um vírus de grande preocupação clínica. É vírus, então, gotículas que a gente pega? Como que é? Ele é por gotícula, por aerossol. Então alguém que espirrou perto de você, ou alguém que espirrou na mão, vai lá e estende a mão. Ou então alguém que estava com a mão suja com vírus e colocou a mão no botão do elevador, por exemplo. É aquele jeito cotidianos de se transmitir vírus e a gente já está vacinado, já sabendo como é que se previne desse tipo de infecção, né? Tem imagem aí do que estava rolando na internet, produção? Você separou aí, Mari, as imagens? As imagens lá do pessoal. Nossa, tá rolando na internet, gente. Eu recebi do Fábio Guilherme. Um beijo, Fabinho. Essas imagens, assim, do pessoal desesperado, né, lá. Sim. Mas se eles testam tanto, se eles fazem mais testes do que a gente, por que esse alarde todo? Por que é a internet que dissemina uma informação, então, aqui errada? Pra gente, a gente consegue ver só o recorte do que foi filmado um dia em um hospital no interior de um município lá na China.
Então a gente não consegue ter a magnitude das infecções, né? Então a internet ela tem essa coisa de, às vezes, maximizar o problema. A gente sabe que esse vírus, ele causa sim alguns problemas, principalmente nas crianças mais novas. Ele é primo do vírus sincicial respiratório, que causa bastante chiado e bronquiolite nas crianças. Ainda não tem vacina para ele, mas a prevenção é fácil e o tratamento normalmente é só com medicações de suporte. Fala a verdade, quando você vê essas imagens aí, ó, o que você já pensa? Você fala, meu Deus do céu, tá vindo uma nova pandemia. Então, por isso que a gente trouxe o Dr. Cláudio aqui, gente. Todo mundo tem acesso à internet hoje, né? Às redes sociais. E aí vê uma imagem dessa, já fica com medo, já se tranca de novo dentro de casa. Então, calma que esse vírus já existe. Várias pessoas já tiveram, né? Pegaram essa gripe aí, essa famosa, né? Que é uma gripe. Sim, é uma situação, um resfriado comum. Não tem vacina. Não tem vacina. E aí o cuidado é o quê? Alimentação, você evitar boas higiene, maneiras de higiene, né? Então, chegou em casa da rua, lava a sua mão, toma um banho, troca de roupa. Ou então, você tá resfriado, precisa pegar o transporte público, usa máscara, isso é uma civilidade pra gente não transmitir o vírus para as outras pessoas. Ou então, se você tá mais debilitado, acabou de sair de um resfriado, de uma infecção, ou tem algum problema diferente de saúde, está fazendo quimioterapia ou tratando alguma doença grave, use máscara para ir aos locais públicos, ao supermercado, para pegar um transporte público, ou às vezes para encontrar com outras pessoas nas aglomerações. A gente teve as festas de fim de ano, né? Então as pessoas, se estavam resfriadas ou não, se estavam com queixa ou não, com febre ou não, ia para a ceia do mesmo jeito. E acabou que a gente tem agora uma época em que as pessoas estão mais infectadas mesmo. Isso faz parte. A primeira semana de janeiro é sempre assim. Mas se a gente se proteger, passar bastante álcool em gel, a gente vai passar por esse tipo de infecção com bastante tranquilidade. O que está na moda aqui no Brasil são as viroses, né? Sim, virose intestinal. O pessoal que está chegando da praia aí, principalmente do litoral paulista, né? Sim. Lá teve um surto gigantesco de pessoas que acabaram tendo, né? Pegando a virose e que infelizmente não é... Gente do céu, quem pega a virose sofre, muito difícil, né? de tratar. Difícil. São 5 a 7 dias de diarreia profusa. As pessoas que são mais debilitadas, elas têm às vezes que tomar soro na veia, que se reidratar, porque é muito difícil tratar em casa, conseguir se reidratar quando está vomitando. Então tem que tomar cuidado com a higiene também. Quem vai descer para BC. Descer para BC. Bom, gente, então, ó, vovozinho, vovozinha, que normalmente ficam muito preocupados, né, com essas notícias aí, ó, fique tranquilo que esse vírus já circula no Brasil, no Paraná já há muito tempo, né? E aí é uma gripe, um resfriado, é só você cuidar da sua alimentação, beber bastante água, né? Evitar aí esses manejos, fazer esses manejos de higiene e evitar aglomeração, dormir bem, que daí vai tudo passar bem. Muito obrigada pela sua participação. Tem o Instagram do Dr. Cláudio aí pra gente mostrar pro pessoal de casa que quer acompanhar ele. Ele tá postando de vez em quando. Você tá mais ativo. Tô um pouco mais. Falta tempo, Maica. Eu sei, mas é tão importante tempo. quando você posta as informações lá. É muito legal, viu? Tem bastante coisa nova de cigarro eletrônico. Então tem bastante posta lá, coisa. então. Vamos fazer né? Isso aí. Informar a população. Obrigado, Maica. Seja bem-vindo nas paletas. Aqui a gente está combinando hoje, ó. Sem combinar, aí. Estamos na paleta das cores aqui. Um ano maravilhoso para você e que a gente possa seguir juntos aqui. Para todos tá bom? nós. No Vitrine Valeu. Revista, tá? Obrigado. Um beijo para você. Beijo.